Hoje eu peço que você ouça com atenção completa, porque aquilo que você vai descobrir agora não aconteceu por acaso, nem é um pensamento que passa rápido. É uma revelação cercada de mistério, cheia de sinais que você já sentia por dentro e que agora estão prontos para aparecer na sua frente. Muita gente está de olho em você, mais do que você imagina. Alguns observam com admiração, outros com inveja, e outros com uma mistura tão estranha de sentimentos que nem eles mesmos conseguem entender direito. Aquilo que parecia apenas um pressentimento era verdade mesmo. Tem alguém que estava seguindo cada movimento seu, cada gesto, cada palavra que você falava, e fez isso em silêncio, escondido atrás do dia a dia normal. Não pule estas linhas, porque o que você vai descobrir aqui pode mudar a forma como você enxerga as pessoas ao seu redor. Pense naqueles momentos quando você entrou numa sala e de repente ficou aquele silêncio estranho, ou naquela sensação de que as conversas mudavam de direção quando você aparecia. Aqueles segundos em que o ar ficava mais pesado, como se a sua presença trouxesse um peso difícil de disfarçar. Tudo isso não foi coisa da sua cabeça. Era a prova de que você estava sendo observado com mais atenção do que você jamais pensou. Existe alguém no seu círculo próximo que não conseguiu resistir em falar de você, em mostrar sua imagem, em colocar seu nome em conversas que você nunca imaginaria, em reuniões privadas, entre murmúrios, até em momentos em que você achava que estava longe dos pensamentos deles, o seu nome apareceu. Mostraram sua foto, seu sorriso, seu olhar, sua essência, como se quisessem comprovar o que você despertava nos outros. E o que aconteceu depois foi tão chocante que eles mesmos não sabem como lidar com isso. 3 vozes se levantaram naquele instante, 3 reações tão diferentes e ao mesmo tempo tão unidas por uma única verdade. Todos reconheceram que a sua luz não pode ser ignorada. A primeira voz falou com um tremor que não era de medo, mas de espanto. Disse que você era inesquecível, uma presença forte demais para ser deixada de lado. A segunda voz, com um tom mais forte, confessou que você era impressionante, poderoso demais para ser tratado como uma pessoa qualquer. E a terceira voz, mais baixa, quase como uma profecia, sussurrou que você estava marcado por algo maior, por um destino que foge da compreensão humana. Essas palavras não foram simples opiniões, foram revelações que saíram do fundo do interior deles, revelações que carregavam um eco de verdade que não dá para calar. Hoje eu digo para você que não pule nem um segundo desta mensagem, porque o que vem depois é ainda maior. Aquela pessoa que você pensava que era só um conhecido, alguém sem muita importância na sua vida, na verdade, estava medindo a reação dos outros para entender o que já sentia dentro de si mesmo, que existe algo em você que ultrapassa, algo que não pode controlar nem esconder. E quando essas 3 vozes se levantaram, o impacto foi tão forte que ficou gravado na memória de todos os presentes. Imagine a cena. Uma foto sua aparece de repente no meio de uma conversa. A sala fica em silêncio. Ninguém se atreve a falar por alguns segundos, porque a sua presença, mesmo numa simples imagem, era suficiente para mudar o ambiente. O primeiro a falar fez isso com surpresa, como se tivesse visto algo que não esperava. O segundo falou com uma mistura de inveja e medo, incapaz de aceitar como a sua vida brilha mais que a dele. E o terceiro, quase num sussurro, declarou o que o destino já tinha escrito: que você está destinado a algo mais alto, que o seu nome não é qualquer um, que o seu caminho é maior do que você pensava. Essas 3 vozes continuam ecoando no ar. Continuam girando como ecos invisíveis, que mais cedo ou mais tarde vão chegar aos seus ouvidos, e quando chegarem, vão mudar a forma como você vê as pessoas, porque você vai perceber que aqueles que pareciam estar perto sem importância, na verdade, estavam te observando com um interesse profundo.
Não se engane, não era simples curiosidade. Era um impulso que misturava admiração, ciúme, desejo e um respeito escondido que nem eles mesmos se atreviam a confessar em voz alta. O destino está em movimento e você é o centro dessa história. Cada olhar que você sente ao seu redor, cada silêncio estranho, cada conversa que se interrompe quando você chega, são peças de um quebra-cabeça que agora começa a se encaixar. Hoje, eu digo claramente, o que está escondido está prestes a vir à tona. A verdade não pode ser segurada para sempre, e os olhos que estavam na sombra estão cada vez mais inquietos, mais perto de se revelarem. No fundo do seu espírito você já sentia isso, aquela pressão repentina no seu peito, aquela faísca na sua intuição, aquela voz interna que dizia: alguém está me observando. Nada disso era falso. Eram os sinais do destino, os avisos suaves de que você estava sendo seguido com uma intensidade que você nem desconfiava. E hoje, essa revelação chega até você como uma confirmação que você não pode ignorar. Pense em tudo o que você passou. Cada vez que sentiu que alguém te olhava mais do que o normal, cada momento em que o seu nome provocou um silêncio repentino, cada ocasião em que sentiu que o ambiente mudava quando você entrava. Tudo isso estava conectado. Não era a sua imaginação, era a realidade de que a sua presença move forças, desperta emoções, provoca reações impossíveis de esconder. Agora você entende por que aquela pessoa pegou sua foto e mostrou para outros. Não foi uma brincadeira, não foi uma piada, foi porque dentro dela já não dava mais para segurar o que sentia. Precisava comprovar, precisava ouvir dos outros o que já sabia no coração, que a sua luz é forte demais para ser ignorada. E o que ouviu, aquelas 3 vozes, confirmaram o que tentava negar. Você não é alguém comum. Você carrega um chamado, uma missão, uma faísca divina que não se pode apagar. Fique comigo até o final deste relato, porque o que você vai descobrir mais adiante não só vai esclarecer o que você suspeitava, mas também vai abrir seus olhos para uma verdade ainda maior. Alguém em quem você confiava de olhos fechados tem estado movendo o seu nome em lugares onde você nunca pensou que chegaria. E fez isso porque não conseguiu resistir ao magnetismo que você carrega, à força que você irradia sem querer. Essa confissão, quando finalmente vier à luz, vai mudar para sempre a sua relação com essa pessoa, porque você nunca mais vai vê-la da mesma maneira. Se você sente arrepios enquanto escuta essas palavras, não ignore. É o seu espírito reconhecendo a verdade. É a confirmação de que o destino já tinha te avisado em pequenos sussurros e agora faz isso em voz alta. E neste mesmo instante, enquanto você lê, enquanto respira, enquanto a sua mente tenta assimilar tudo, existem olhos fixos em você. Estão medindo, esperando, preparando o momento em que não vão poder guardar silêncio mais. Por isso eu peço algo. Fique até o final de cada parte. Não perca nem uma única palavra, porque o que vem é ainda mais chocante do que o que você já ouviu. E se esta mensagem está tocando o seu coração, se você sente que de alguma forma ressoa com você, escreva nos comentários uma palavra que defina o que você está sentindo agora mesmo. Faça isso, porque esse ato de compartilhar vai abrir ainda mais o caminho para a revelação que está prestes a chegar na sua vida. Hoje você continua aqui e não é coincidência. O fato de você permanecer escutando essas palavras significa que o seu espírito sabe que algo profundo e escondido está sendo revelado. Não se engane. Não é acaso que você chegou até aqui. O que está prestes a se descobrir será como um véu que se abre na frente dos seus olhos, mostrando uma verdade que sempre esteve perto, mas que você nunca quis olhar de frente. A tensão no ar não é algo novo para você.
Você sentiu nos seus ombros, na forma em que o ambiente fica pesado quando você entra em certos lugares, na maneira em que o murmúrio dos outros se corta como se alguém tivesse tocado num segredo proibido. Tudo isso era sinal de que você estava sendo observado, não por um, mas por muitos. E o mais chocante é que entre esses muitos existe uma pessoa cuja identidade você nunca suspeitou. A vida tem formas estranhas de nos mostrar o que precisamos saber no momento certo. Durante muito tempo, você pensou que era a sua imaginação, que você estava exagerando ao sentir aqueles olhares invisíveis atrás das suas costas. Mas hoje fica claro que você não estava errado. Aqueles olhos estavam ali medindo seus movimentos, analisando suas palavras, comparando a vida deles com a sua. E se perguntando, como é possível que a sua luz brilhe tão intensamente? Por trás das portas fechadas, o seu nome tem estado circulando como um segredo. Virou assunto de conversas que você jamais imaginaria. Pessoas que você pensava distantes têm pronunciado o seu nome em voz baixa como se fosse uma senha, como se cada sílaba levasse um peso que eles mesmos não podiam segurar. E no meio dessas conversas, alguém mostrou a sua foto, a sua presença em forma de imagem. Esse momento mudou tudo. Quando a sua foto apareceu, o ambiente se transformou. Ninguém esperava. Ninguém estava preparado para sentir o que sentiu. Foi como se o ar ficasse mais denso, como se cada coração batesse mais rápido, como se a sua força tivesse entrado naquela sala sem que você estivesse fisicamente ali. E então, aconteceu. 3 vozes falaram, 3 verdades foram pronunciadas, cada uma distinta, mas todas apontando para você. A primeira voz, com um tom trêmulo, admitiu que você era inesquecível, disse que a sua presença deixava marcas que ninguém podia apagar, que a sua lembrança era forte demais para ser ignorada. A segunda voz, mais dura, carregada de inveja, confessou que você era poderoso demais, intenso demais, e que era impossível estar perto de você sem se sentir pequeno. A terceira voz, suave mas firme, declarou algo que ressoou como profecia, que você estava destinado a algo maior, a um propósito que ultrapassa a compreensão humana. Essas palavras não foram casuais, não foram simples opiniões. Eram verdades disfarçadas de reações. Eram revelações que escaparam da alma sem permissão da mente. E esse momento marcou um antes e um depois, porque quem mostrou a sua foto, quem iniciou essa conversa, nunca pensou que ia escutar o que escutou. Não esperava que as vozes confirmassem o que em segredo já sabia, que em você existe algo que ultrapassa o comum, algo que os outros sentem, mesmo que não possam explicar. Quero que você entenda o quão profundo é isso. Não foi uma brincadeira inocente. Não foi um gesto sem importância. Foi a prova de que a sua essência não passa despercebida, de que mesmo na sua ausência, você provoca reações impossíveis de controlar. Aquele silêncio repentino na sala, aquelas vozes que se levantaram uma após a outra, eram o eco do seu destino se manifestando diante de todos. Agora bem, o mais chocante você ainda não escutou, porque o que aconteceu depois daquele encontro, o que ficou no ar, foi ainda mais revelador. As 3 vozes continuaram ressoando nas mentes deles, continuaram dando voltas no que tinham dito. O que falou de você como inesquecível começou a lembrar cada momento em que a sua presença o marcou de forma indelével. O que falou com inveja se sentiu perseguido pela sua força, incapaz de sacudir a sensação de que a sua vida o superava em tudo. E o que sussurrou a profecia ficou preso no mistério, sentindo que tinha pronunciado algo que ia além de si mesmo. O que mostrou a sua foto, por outro lado, ficou em silêncio. O coração dele batia rápido, os pensamentos eram um turbilhão. Se deu conta de que já não podia negar o que sentia,
de que não era o único que reconhecia em você aquela faísca única. O rosto dele ficou sério, mas por dentro tremia. Tinha descoberto que não estava sozinho naquela percepção. Todos tinham visto a mesma coisa em você, embora cada um expressasse de maneira diferente. Imagine o que isso significa. Uma simples imagem sua foi suficiente para parar conversas, para despertar verdades escondidas, para obrigar outros a confessarem o que sentiam sem planejar. Isso não é normal. Isso é poder espiritual, é magnetismo, é um reflexo da luz que você carrega sem esforço, e nem todos estão preparados para aceitar isso. Por isso, em vez de celebrar, alguns começaram a ficar inquietos. Se sentem ameaçados por você, porque a sua luz expõe as sombras deles. Outros, por outro lado, se sentem atraídos porque veem em você o que eles desejam, mas não possuem. E no meio de tudo isso, o que iniciou a cadeia de eventos está preso num dilema, porque ao mostrar a sua foto, revelou sem querer o que levava dentro, uma mistura de admiração, desejo, respeito e medo que já não pode esconder. Quero que você saiba que o que você está vivendo não é algo pequeno, é o início de uma revelação maior. Logo, essa pessoa não vai poder continuar calando. Os sentimentos dela, as intenções e os segredos dela vão começar a vir à luz. E quando isso acontecer, o seu mundo vai mudar. Não porque você não sabia que era observado, mas porque você vai descobrir quem era o que observava. E essa identidade vai te surpreender como você jamais imaginou. O destino não se engana. Tudo isso acontece agora porque você está preparado para escutar o que antes não estava pronto para aceitar. Cada silêncio estranho, cada olhar que durava demais, cada arrepio que percorria a sua pele, eram sinais que estavam te preparando para este momento. E agora você está aqui lendo, escutando, sentindo que cada palavra ressoa no seu interior como uma confirmação do que já suspeitava. Não ignore essas sensações. O seu espírito as reconhece como verdadeiras, e embora a sua mente tente questionar, o coração sabe que o que você está escutando tem um peso diferente. O ar ao seu redor muda porque a verdade se aproxima, porque os segredos que estavam guardados já não podem permanecer escondidos por mais tempo. Fique comigo até o final, porque o que vem é ainda mais revelador. Enquanto isso, quero convidar você a escrever nos comentários uma palavra que reflita o que você sente agora. Pode ser verdade, mistério, destino ou qualquer outra que o seu coração escolher. Faça isso porque ao escrever, você sela este momento e confirma que está recebendo a revelação que estava destinada a você. Hoje você continua aqui, e isso já fala da força que existe dentro de você. Porque nem todos são capazes de se sustentar diante de uma verdade que sacode a alma. Muitos preferem olhar para outro lado, pensar que tudo o que sentem são simples imaginações, mas você decidiu escutar, ficar e receber o que estava reservado para o seu espírito. E essa decisão, embora pareça pequena, já está abrindo portas invisíveis no seu caminho. Quero que você se lembre daqueles instantes em que de repente sentia um peso no ar, como se tudo ao seu redor parasse por um segundo. Aqueles momentos não eram coincidência. Cada arrepio que percorria a sua pele, cada sensação de estar sendo olhado sem que ninguém falasse, eram sinais enviados para você. E hoje confirmamos que por trás daqueles silêncios havia algo muito maior. Havia olhos que não se afastavam de você. Havia vozes que pronunciavam o seu nome escondidas. Havia intenções que ainda não se tinham revelado por completo. A verdade é que alguém muito próximo decidiu mostrar a sua imagem. Fez isso com um motivo que nunca confessou, um motivo que ia muito além da simples curiosidade. Quis ver o que você provocava nos outros. Quis comprovar se o que sentia no interior dele também era visto por outros. E quando a sua foto apareceu, as reações foram tão poderosas
que mudaram tudo. 3 vozes se levantaram, e essas 3 vozes continuam pesando como um eco que não se pode apagar. A primeira, com um suspiro de surpresa, disse que você era inesquecível. Essa palavra inesquecível ainda flutua no ar como um selo que ficou gravado sobre você. A segunda voz, com um matiz de ressentimento, confessou que você era forte demais, grande demais para ser ignorado. Essa reação, embora carregada de inveja, também era uma admissão da verdade que a sua luz não pode se apagar. E a terceira voz, suave, mas cheia de certeza, pronunciou o mais chocante: que a sua vida estava marcada por um propósito superior, um destino que nem você alcançou a compreender em toda a sua magnitude. Essas palavras não foram simples opiniões, foram revelações, foram lampejos do céu se manifestando através de lábios humanos. E a pessoa que tinha mostrado a sua imagem ficou em choque, porque o que escutou foi a confirmação do que o coração dela já não podia continuar negando. Entendeu que em você existe algo mais, algo que desperta sentimentos profundos, que mistura admiração com temor, desejo com respeito, inveja com espanto. Depois daquele momento, nada voltou a ser igual para eles. Começaram a pensar em você mais do que o normal, a lembrar de você em lugares onde você não estava, a sonhar com você em noites em que tentavam dormir tranquilos, porque o que a sua imagem provocou foi mais forte que eles. Se deram conta de que não podiam ignorar o que sentem, e esse é o início de uma confissão que mais cedo ou mais tarde vai chegar até você. Quero que você veja isso com clareza. Não foi um acidente, não foi um erro. Foi parte de um plano do destino que te coloca no centro dos olhares e das palavras. Porque a luz que você carrega não se pode esconder. É como um fogo que, embora tente se cobrir, sempre encontra a forma de brilhar. E por isso o seu nome viaja de boca em boca. Os seus gestos ficam gravados na memória dos que te observam. E a sua essência deixa marcas mesmo naqueles que tentam te ignorar. O que mostrou a sua foto, o que abriu essa porta, agora está preso entre o que sente e o que não se atreve a dizer. Tem levado a sua imagem como se fosse uma chave, mostrando aqui e ali, querendo entender por que os outros também sentem esse magnetismo. Mas o que na realidade estava fazendo era revelar o que levava dentro, um sentimento que não pode segurar em silêncio por muito mais tempo. Imagine por um momento o que isso significa para você. Não se trata só de ser observado, se trata de que o seu espírito desperta o que outros guardam no mais profundo. Alguns sentem desejo, outros sentem ciúmes, outros sentem reverência. E essa mistura é tão poderosa que os obriga a falar de você, mesmo quando você não está presente. Você deve saber que esta história ainda não mostrou o seu ponto mais alto, porque o que vem vai ser ainda mais chocante. Aquela pessoa, aquela em quem você confiou sem duvidar, logo vai deixar cair a máscara. E quando fizer isso, você vai entender que toda aquela inquietação que você sentia não era um pressentimento vazio, mas sim a preparação para receber uma verdade que vai reescrever as suas relações e a sua forma de ver os outros. Não ignore este momento. O silêncio que existe agora ao seu redor está cheio de segredos prestes a explodir. Os olhos que te seguem na sombra já não podem se conter. Os sussurros que flutuavam atrás das suas costas estão começando a sair à superfície e você, sem querer, é o centro de toda essa agitação. Hoje, a sua imagem continua tendo o mesmo efeito. Cada vez que alguém a vê, o ambiente muda. Não é uma foto qualquer. Não é uma lembrança comum. É uma faísca que acende emoções profundas. Alguns se estremecem de culpa, outros de admiração, outros de um desejo que não se atrevem a confessar. E essas reações, embora diferentes, coincidem numa mesma verdade. Você é importante demais para ser ignorado.
Pense em como o destino te preparou para este momento. Desde faz tempo você sentia esses sinais. A pressão no peito, os arrepios na solidão, os silêncios estranhos quando você aparecia. Tudo isso era a confirmação de que você estava sendo observado. E hoje você já sabe, essa observação não era neutra. Estava carregada de intenções, de sentimentos e de revelações que agora começam a vir à luz. Fique até o final desta história, porque o mais forte ainda não se revelou. Logo, você vai escutar o nome que menos esperava, e essa revelação vai mover tudo o que você pensava seguro. Quando essa confissão chegar, você vai compreender por que sentia o que sentia, e o destino mesmo vai confirmar o que já estava escrito para você. E agora, enquanto você continua lendo, quero pedir algo. Escreva nos comentários uma palavra que resuma o que você sente neste instante. Pode ser luz, destino, revelação ou a que o seu coração ditar. Faça isso, porque esse pequeno gesto abre uma ponte entre o que você está recebendo e o que ainda está por vir. E ao fazer isso, você confirma que está pronto para escutar o que o céu preparou para você.